81 mil, no programa 81 mil Diksha Yagna, eu já estou no ano 6, já estive em todos os anos. E os meus processos, eles foram basicamente graduativos, ou seja, não é tudo de uma vez. Eu fui tornando um pouquinho mais, cada ano um pouquinho mais consciente da minha estrutura interna, dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus padrões. E tudo isso veio acontecendo de uma forma tão mágica na minha vida. E hoje eu gostaria de compartilhar três milagres específicos com vocês. O primeiro milagre é um milagre de riqueza, onde Sri Bhagavan sempre ensinam que no Dharma, ou seja, no movimento da Era Dourada, nós temos que estar completos, tanto em Ram, que é o mundano, ou seja, coisas materiais, como Param, também no espiritual, pela iluminação espiritual, por despertar e outros. E esse ano eu fui agraciada em abril, eu e minha esposa estávamos orando para que pudéssemos comprar um carro, porque meus pais moram no interior do Paraná e meu pai está com Parkinson. Então, para mim, vê-lo ir embora, sempre de ônibus e com Parkinson, aquilo me doía demais, 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 porque ele fica se mexendo, se movimentando no ônibus, ele tem que ir ao banheiro, e isso, com o decorrer do tempo, eu fui. Shirama Bhagavan, por gentileza, me agracie com um carro. E eu e minha esposa oramos em abril. No final de abril, lá estava eu sendo agraciada por Shirama Bhagavan na compra de um carro. E um carro que eu nunca imaginei na minha vida. Ou seja, eu pedi um Fusquinha e o Senhor me deu uma nave enorme, tecnológica, que eu sou doida por isso. Então, eu amei ter recebido esse presente divino a um preço muito, muito, muito abaixo. Foi uma grande, sabe, foi um grande presente divino. E logo depois disso, a primeira viagem que eu fiz foi para a cidade dos meus pais, buscá-los para vir de carro comigo, para fazer os exames que eles precisavam e depois levá-los embora. Então, em abril, me aconteceu esse milagre de riqueza. E em maio, eu estava fazendo um projeto no meu trabalho, na esfera do trabalho, e eu comecei a sentir fortes dores na minha lombar. Eu não conseguia, gente, fazer esse movimento aqui, ó, porque eu sentia pontadas dentro de mim. Me rasgava, é como uma dor forte, eu não entendia o que que era aquilo. E eu reclamava, o que está acontecendo, né? Porque eu ficava muito tempo sentada. Tinha dias que eu chegava a ficar 16 horas sentada e muitas vezes esquecia de levantar, tomar água, e tudo aquilo que a gente sabe na correria vai acontecendo. Então, dentro do programa 81 Midikshayagna, você tem 2 vezes por semana um trabalho de cura que chama-se Shirikalki Healing Program, que é o Shirikalki é o templo de cura, onde eles são focados apenas nos 81 mil Dikshayagni, membros que já estão inscritos, e você passa por um processo de cura no seu corpo. E eu participei desse processo algumas vezes e faz um mês eu fiquei com essa dor basicamente um mês e meio, dois. E faz mais ou menos 2 semanas essa dor simplesmente evaporou. Não tenho mais nenhuma dor física daquela que eu tinha, por graça da cura desse programa que nós estamos inseridos aqui. Então, eu havia recebido milagres de riqueza, eu havia recebido milagres de saúde e recentemente, no último final de semana, meu pai veio estar com a pressão muito baixa. Estava 8/4, muito baixa e estava caindo. E ele chegou aqui em Curitiba, a minha irmã foi às pressas buscá-lo. Chegou aqui em Curitiba e a primeira notícia que recebemos é que ele precisava ir para a UTI. E aí, porque ele não sabia o que estava acontecendo, e lá vamos nós para mais para mais um episódio de saúde. Na segunda-feira estava com ele dentro da UTI. Você tem que ter todo um cuidado, né? Como vocês imaginam que seja. E eu vejo meu pai, a pressão dele, 4, 3,8, 3,5, chegar a 3,2. E eu começo a sair correndo, chamar a enfermeira. E assim que eu fechei os olhos e chamei, Bhagavan, venha me ajudar. Na hora, eu não sei de onde.
me aparece uma médica, que ela não estava nessa porta, me aparece uma médica entrando e vendo a pressão do meu pai a 3,2. O batimento já estava quase começando, e eles começam um trabalho para ajudar meu pai a subir essa pressão, a averiguar, levaram uns equipamentos, ele estava cheio de cabo. Isso foi na segunda-feira. Depois daquilo, continuei com a presença, né, chamando Shirema Bhagavan para ajudar. E foi um processo só de melhorias no meu pai. A pressão foi para 5, foi para 6, eu digo a pressão 12, né? Pressão arterial. E aí, ontem, eu recebo a notícia que ele teve alta. Ele está em recuperação aqui conosco, mas ele recebe alta. Então, os milagres que estão acontecendo na minha vida, eles estão sendo basicamente diários. Estar no programa 81 mil Diksha Yagna não é apenas você estar disponível para o crescimento espiritual. Também é você estar disponível em viver aquilo que você tem que viver nesse mundo. E muitas vezes não é fácil. Você vê seu pai quase lá, o batimento. Você vê como é a estrutura do seu corpo e como que você é limitada. Nesse momento, quando isso aconteceu, além de chamar Bhagavan, eu falei a ele: Bhagavan, eu estou desesperada, eu não consigo orar. Eu estou desesperada. Me ajude. Só deu tempo de chamá-lo. Quando tudo acalmou, depois de 1 hora e meia, eu fui olhar meu celular. Eu tinha 8 mensagens no meu WhatsApp de pessoas do movimento da Era Dourada, dizendo: Estou em oração pelo seu pai. Então você aprende que no movimento não é só o você, e sim o coletivo. Você aprende que a oração coletiva do grupo, da família que Shri Bhagavan te apresenta é uma grande bênção, uma grande dádiva para todos nós. E isso, gente, não tem preço. O que eu passei, experienciei essa semana, vendo meu pai basicamente ser ressuscitado na UTI e vendo como a divindade trabalha na tua vida é algo que não tem um valor mensurável, não tem um dinheiro que alcance isso, porque é muito para, porque a nossa mente não chega. E aí, agora voltando, o que o programa 81 mil Diksha Yagna me favoreceu em todo esse tempo? O que foi o maior ganho? Primeiro, o maior ganho meu, amar a mim mesma mais, me conhecer melhor, me respeitar como eu sou, não me julgar. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, basicamente eu comecei a espelhar isso para os outros. As minhas relações foram completamente de julgamento foram completamente modificadas no sentido da pessoa que eu julgava hoje está próxima, eu amo. As pessoas com quais me davam trabalho, mas trabalho de críticas dos meus clientes, hoje são os melhores clientes que eu tenho. As pessoas que estavam próximas, que eu falava, lá vem, hoje eu falo, que legal que você está vindo, sabe? Então você começa a reparar que em você está criando basicamente o seu mundo. Você começa a reparar que, pela graça de Shriama Bhagavan, de te lapidar todo sábado, nossa professora do coração, que eu chamo assim, no sábado, a Tejasaji está sempre conosco, das 9h30 às 11 da manhã, lapidando, ensinando pacientemente como nós devemos lidar com algumas situações. E ali estamos sendo, o divino está trabalhando nos nossos programas, está fazendo as mudanças necessárias que nós precisamos e mais além do Shirikal que cura, no programa de cura, além de estar todo sábado experienciando o que esse ser de luz, Tejasaji, nos oferece, ainda nós temos o presencial com Shri Bhagavan. Esse presencial, para vocês terem uma ideia, é mágico, é como se o seu ser ele é totalmente dissolvido na presença divina. É como se você está sem mente na presença do Senhor. E aí, você uma vez ao mês, você tem essa benção de estar com Shri Bhagavan e receber tudo o que você nem imagina. Online, Sim? online. Online, a presença online, né? Mas que muitas vezes é tão forte que você até sente a presença física, Kátia. Então, é tão
abençoado quem pode dar esse passo. É tão lindo esse movimento de amor e luz que nos é dado, nos é ofertado aqui enquanto vida, que você vê que até os teus relacionamentos mudam. Antes, que eram os relacionamentos baseados em briga, em decepções, hoje o relacionamento está baseado em amor, em alegria, em ananda e sorriso. Agora à tarde estava com meus pais, antes de estar aqui com vocês. Eu estava dizendo, pai, mãe, eu amo muito vocês. Vocês são a maior bênção que eu pude ter. Aliás, eles me abençoaram para me trazer esse mundo, mas vocês são tão incríveis que eu não tenho palavra para dizer o quanto os amo. Então, essas bênçãos, o Senhor sempre nos diz: ame, arrume suas relações com seus pais, corrija suas relações com seus pais para que você possa crescer e também se conectar mais ao seu divino. E isso aconteceu de uma forma tão linda na minha vida que hoje eu agradeço a Shri Shri Bhagavan pelo que eu estou experienciando com meus pais, com meus irmãos e também com o meu trabalho. O meu trabalho, para vocês terem uma ideia, ele não é um trabalho, ai, lá vai para uma reunião, ai, eu tô com dor de cabeça, eu não posso fazer isso. No meu trabalho, eu chego, para onde nós vamos hoje? O que que nós vamos fazer? Qual é o vídeo que nós vamos criar? Qual é o cliente que nós vamos atender? E tudo flui com uma clareza muito, muito grande, porque tudo está sendo fluído tão automaticamente que você acaba falando, nossa, o que você achava que você não conseguia fazer antes, eu falo, wow, you can do it. Você consegue fazer, você pode fazer, e não só isso, coisas que você não achava que podia fazer, você consegue. Eu consegui em mim buscar uma Magritte que eu nem conhecia por graça divina. De tanto trabalho que me foi dado, eu consegui conhecer melhor a minha versão, essa versão interna. Então, hoje, devido a tudo isso que nós já passamos, esses 6 anos de Diksha Yagna, essa lapidação que vai nos fazendo todo sábado, nós também recebemos a graça de uma vez ao mês estar na lua cheia, né? O programa da lua cheia de um programa de 1 hora, onde a nossa professora Tejaza Ji, ela nos passa vídeos, nos passa ensinamentos e nos passa como a gente pode se conectar melhor a Shriama Bhagavan e ter os estados deles. Então veja, gente, quão abençoado isso é nesse momento onde toda a humanidade está em guerra. Veja quão abençoado você que está aqui hoje, vê que isso daí também está disponível para você. E, ai, mas é caro, é em dólar. Sim, nós temos que fazer o nosso esforço. O Senhor ensina que esforço, né? Intenção mais esforço, mais graça é igual ao sucesso. Nós temos que dar os passos, nós temos que ter a intenção forte de estar lá e também o nosso esforço. E aí tudo se abre para que você também possa estar do lado de cá, ajudando a pertencer e fazendo parte do programa 81 mil Diksha Yagna. Outro ponto também que, no decorrer desses anos do programa do 81 mil Diksha Yagna, as sincronicidades são algo incrível, incrível. Hoje de manhã eu estava, ai, eu poderia comer um pão de queijo. Estava aqui trabalhando, eu poderia comer um pão de queijo. 10 horas da manhã, minha esposa entra com um pão de queijo, com café e me chama. Magda, vamos tomar um café? Eu trouxe pão de queijo. Olha, gente, que delícia! Então, é algo surreal isso. Viver esse amor de Shirama Bhagavan, um amor que não é algo que está falando aqui, é um amor que você sente em você, no seu coração. E com o decorrer dos anos também que eu pude perceber que quanto mais eu ofertava, quanto mais eu provia meu tempo para ajudar Shriama Bhagavan no movimento a expandir a mais pessoas, mais eles dedicavam tempo para o meu crescimento. Mais vinha, eu dava um passo em direção a ele, eles me traziam 1.000 pessoas, mil passos à minha direção. E isso foi algo que, experienciando nessa vida, essa divindade é algo que eu falo, é a maior riqueza. Isso é a maior riqueza que uma pessoa pode ter enquanto encarnado aqui, enquanto está nesse planeta. Então, o que que mudou o programa 81 mil Diksha Yagna, Kátia?
todas as esferas da minha vida foram completamente modificadas. Minha esfera do eu, totalmente outra Magri, sinto uma conexão profunda com vocês, sinto uma conexão profunda com vendo vocês. Eu começo a amar mais as pessoas. É uma coisa assim muito linda do que você sente, a presença de vocês, a qualidade de presença. Na esfera das relações, a minha família. Se você visse o que era a minha família um tempo atrás e que você vê hoje, e cada um olhar para você e falar: nossa, como a gente se ama, como a gente passa junto, como a gente chora junto, a gente está junto. Como é lindo ver esse amor familiar de uma forma tão intensa e forte. Então também houve modificações na minha esfera de relações. Antes era cada um para o seu lado, ninguém dava atenção, e agora é todo mundo tão unido que a gente tem grupo e se liga em vídeo e faz bagunça junto, é a coisa mais linda. E na esfera do trabalho, o trabalho que eu jamais sonhei na minha vida fazer, hoje é uma grande bênção o que eu recebi do tamanho do mundo, de servir a luz e servir aos clientes que para mim também são divinos, os clientes conectados a mim que o Senhor escolhe a dedo para colocar na empresa. Então, para você que está me ouvindo aqui e tem qualquer tipo de dúvida sobre entrar, não pensa, só vai. Se entrega, só vai. Eu fiz isso, eu falei, meu Deus, vamos lá, o que que nós vamos fazer aqui? E quando você passa, lembrando, não é um processo simples e fácil. Você precisa ter coragem e olhar para dentro de você, porque tudo começa dentro de você. Mas na hora que você passa por isso, que você passa a montanha, um turbilhão de sensações juntos, você fala: Uau, quão abençoados somos para ter o Senhor da Luz, a Senhora da Luz, Shriama e Shri Bhagavan, que te levam juntos. E quando você mais precisa, quando você não consegue orar, ou quando o seu pai está lá quase morrendo, eles estão lá com você, eles viram você e fazem acontecer o milagre. Na sua frente. Isso, gente, não tem preço. Isso é o maior presente que nós, enquanto seres humanos, aqui temos em nossa vida. Conecte-se essa luz, conecte-se essa divindade que vocês não vão se arrepender. A vida vai ser transformada, assim como a minha foi, a sua também poderá ser. Então, eu super recomendo esse programa para que vocês venham. Hoje, tá caindo o mundo ali fora, mas eu me sinto em paz, sabe? Os problemas estão aí. Você sai totalmente da rotina, mas eu me sinto bem. Eu me sinto conectada ao que está acontecendo. Eu me sinto com a qualidade de presença necessária para tentar resolver as coisas que te aparecem. E outra, uma coisa muito importante que mudou em mim foi a reclamação, a não estar satisfeita com a outra mentalidade é como eu posso ver esse problema? Isso é bênção ou é um aprendizado? Então, hoje está totalmente ressignificado as partes em mim. Antes, problema, lamentações, murmúrias, onde o que está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo comigo, gente? Essa era a pergunta. Hoje eu olho para isso e falo: Uau, aqui nós temos que aprender como se alimentar melhor, o que fazer, como resolver isso, qual é a solução desses problemas. Então, essas foram algumas das minhas mudanças, Kátia, que eu tive nesse período. Posso te pedir uma coisa? Claro. Para quem está chegando, para quem não sabe, para o público, conta o que é a cura da criança interior através do riso e esse programa presencial que existe hoje no GAM. Sim, a cura interior, da menina interior, né, da criança interior, é um programa super rápido, também abençoado por Shriama Bhagavan, onde Shriama Bhagavan trabalha os bloqueios quando você era criança que a gente perdeu. Nós, em essência, nascemos com Nyananda, e conforme nossos condicionamentos, nós fomos perdendo isso. Nós
foi instalado padrões em nós de reclamação da sociedade, de assistir coisas, né, violentas, e tudo isso foi entrando no nosso cérebro. E Shirama Bhagavan, basicamente, nos deram mais esse presente, que é um programa super rápido, que tem vários estados, né, aqui do país, onde você entra nesse programa, assim, ó, tenso, 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 ai, 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 não consegue nem sorrir. E você sai como uma criança sorrindo, porque você é tão abençoado com a soma, ou seja, soma é água energizada, é água abençoada, é baixada de altos reinos para nos presentear, para curar essa criança travada que todos nós temos, certo? Então, eles nos presenteiam, eles nos dão soma, nós tomamos essa soma e automaticamente nós caímos na gargalhada. E é o sorriso, gente. Não é uma coisa forçada, é algo que vem de dentro. É uma delícia você ver a sua criança interior sorrindo. É uma delícia você sair, você vê assim, ó, chega assim, sabe, ai, 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 não conheço isso, e você sai totalmente modificada, você sai sem problemas, você sai vivenciando essa Nanda, que é isso que é esse programa, né? Que nos abençoa. Shri Ama Bhagavan é um programa rápido, de 30 a 1 hora, dependendo do estado, né? Mas é um programa muito poderoso, que também está disponível em vários estados do Brasil. Gratidão. Gratidão profunda, Magrid, por você ter aceitado vir, mesmo nas condições que estava com o pai no hospital, né? Em poucos dias ele teve essa bênção maravilhosa. E realmente é uma oportunidade única na vida a gente poder pertencer ao programa 81.000 Diksha Yagna e ter esse atalho para o silenciar da mente, o cessar do sofrimento e ter tantas bênçãos na vida. Muitas vezes a pessoa mal se inscreve e já começam a jorrar. Você pode falar sobre isso? Exatamente. Assim que a pessoa se inscreve, teve uma que já tivemos vários relatos de acidentes evitados pela graça divina, de tombos que levaram, porque era uma grande bênção para endireitar algo. Você mesmo, Kátia, já passou por isso, para endireitar algo que estava torto no corpo. De gente que ganhou emprego. Gente que estava desempregado e veio a ter um emprego bom que jamais sonhou. Gente que não tinha um imóvel e comprou imóvel. É tantas bênçãos, gente. É tanta bênção. E eu que sou quem agradece, Kátia, porque para mim é uma honra servir a Shriama Bhagavan. E assim que você me chamou, eu senti esse chamado. Eu falei, claro, Lorde. Que bom. Independente do que nos aconteça, aqui estou disponível para servi-lo. Então, aqui estamos e com muita alegria no coração. Hoje eu trouxe um poucos, porque todo dia eu tenho micros milagres, que são milagres gigantes, todo dia. Senão eu ficaria várias horas aqui falando. Mas como o tempo é curto, eu só queria agradecer pela oportunidade e também convidar cada um aqui que me escuta, que se dê esse presente, que dê o próximo passo, que não duvide que você também consegue, você também pode. Só vai e deixa que o resto, Shri Ama e Shri Bhagavan farão por você. E eu me lembro de uma coisa, só para terminar, que você me perguntou: você vai fazer o curso tal? Eu falei: não, não vou fazer porque é um curso do Movimento da Era Dourada, eu não tenho dinheiro. Aí você falou para mim: reza que o dinheiro vem. E faltavam 3 dias para o curso começar. Bora rezar. E eu fiz o curso, No dia seguinte estava apareceu o inscrito. dinheiro. É incrível. Sim, peça e será atendido. Shriama e Bhagavan estão aqui para nos ajudar a nos tirar do sofrimento, que é a mente, o sofrimento humano. Então, tudo que eles falam e nos ensinam é experienciável. Tudo a gente pode experimentar, pode viver aquilo que eles ensinam. Então, eles sempre falam: à medida que você conversa comigo, à medida que você me dá atenção, à medida que você me dá o seu tempo disponível, eu consigo te ajudar. Eu sei o que você precisa. E é isso. É isso que aconteceu, não é, Kátia? Maravilhoso. Gratidão, Magrid, pela presença. A gente vai agora para a segunda parte do programa, para a transferência do estado de Ananda.